Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 1. E nós leremos os versos 1 ao verso 4. Então, assim leiamos. Verso 1, 1 ao 4, e depois o verso 16 ao verso 18. E assim diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Verso 16 ao 18. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícia das suas criaturas. Aos irmãos que se encontram em suas casas, eu quero convidar para que juntos façamos esta oração inicial para, assim, expormos a palavra de Deus nesta noite. Deus Todo-Poderoso e Criador dos céus e da terra, eu quero te agradecer, Pai, pela oportunidade e pela Tua grande misericórdia sobre as nossas vidas, pela oportunidade de mais uma vez escutarmos a Tua palavra nesta noite. É o que eu te peço, no Teu santo, poderoso e grandioso nome. Amém. Irmãos, houve muitos momentos em que a Igreja de Cristo foi dispersa. Podemos citar a dispersão da Igreja causada por Hitler na Segunda Guerra Mundial, pois ele desejava que a Igreja se dobrasse a ele. Vemos também que em meados do século I a Igreja foi dispersa. E a dispersão se deu por causa das perseguições. A Igreja também foi dispersa em outro momento, por causa da peste bubônica. Então, vemos e poderíamos citar outros exemplos de dispersão da Igreja. Então, diante destes fatos, vemos que na história da Igreja houve separação dos santos. Os santos foram separados da sua comunhão tradicional, os seus cultos dominicais, seus cultos doutrinários e seus cultos de ensino. E vemos Tiago ilustrar isso de forma muitíssimo bela em sua carta aos seus irmãos que se encontram na dispersão. E ele fala como os santos devem se portar diante de coisas que não estão favoráveis, diante de circunstâncias desagradáveis a nós. Pois ele também sofreu. Ele também foi disperso. Diante da perseguição e da morte em Estevão. Vemos então como ele diz para os crentes se portarem, para os crentes se comportarem diante de fatos que não estão bons. Pois ele vê irmãos seus, membros da sua igreja, sendo dispersos, perdendo as suas posses e sendo tirados de suas casas. Então, diante disso, nós sabemos o que Tiago fala. E é nesse texto, é nesse contexto que nós veremos e estudaremos e será feita a exposição hoje, nesta noite. Tiago, ele então começa dizendo:
Olha, meus amados irmãos. No verso 1 ele diz: olha, meus amados irmãos, eu sou Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Eu mando esta carta às 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Tiago, ele começa então dizendo: meus amados irmãos, eu sou um escravo de Cristo. E ele não está dizendo escravo em um sentido literal, mas escravo em um sentido figurado. Assim ele quer dizer: irmãos, eu sou obediente, eu sou sujeito, eu sou cativo, submisso à vontade daquele que é Deus sobre todas as coisas. Eu sou este homem, eu sou Tiago. E ele diz: eu sou servo daquele que é Deus sobre todas as coisas. E quero enviar esta carta a vocês, Igreja de Cristo, que foi dispersa e foi tirada das suas posses. Vemos então que um homem livre, que um homem que é liberto, ele se faz sujeito, submisso a Deus. E ele enfatiza que este Deus não é um Deus qualquer, mas é o Deus sobre todas as coisas. É o Deus que criou todas as coisas. E ele continua então dizendo: meus irmãos, ele não tem nenhum laço, ele não tem nenhum laço de sangue com eles, mas ele tem um laço afetivo e um laço que transcende a nacionalidade. E este laço é a fé que eles têm em Cristo. E este laço que os une, fazem eles terem parte numa herança eterna. Então ele diz: meus amados irmãos, nós somos irmãos em Cristo, pois temos um vínculo, e o nosso vínculo é a fé que temos em Cristo. Digo a vocês, tenham alegria o passar por várias tribulações. Tenham alegria ao serem dispersos e ao serem tirados das suas casas. Sabem por quê? Sabem por quê? Porque a provação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. Ela produz perseverança. Ele então está dizendo aqui: amados irmãos, nós somos irmãos em Cristo, co-herdeiros com Cristo, membros da aliança, povo escolhido. Alegremo-nos por passarmos por as mais variadas tribulações. No grego, a palavra várias, ela quer dizer múltiplo, diverso, variado, heterogêneo. Então ele está dizendo: irmãos, tenham alegria quando o passardes pelas variadas, heterogêneas, diversas tribulações. Sabem por quê? Porque ela produz perseverança. E esta perseverança, ela deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Então, vemos que as tribulações, as provações, as perseguições, a dispersão, a falta de culto, a falta de contato, ela tem como objetivo fazer com que nós sejamos maduros, íntegros e perfeitos. Quando se fala em perfeição, não quer dizer que nós atingiremos o grau máximo e que um dia nos encontraremos sem falhas. Não. Mas o objetivo que ele está querendo dizer é: irmãos, eu quero que vocês sejam crentes maduros, que no interior de vocês
não haja impureza. Eu coloco vocês nas tribulações e provações para que vocês sejam purificados. É este o desejo que eu tenho. Deus, ele diz por intermédio de Tiago: irmãos, o meu desejo é que vocês sejam purificados. Aquilo que é ruim, aquilo que é impureza, eu quero que seja tirada de vocês. É este o meu desejo. É este a minha vontade. Podemos então ilustrar homens que passaram por provações, passaram por lutas, diversidades e que foram aprovados por Deus. Podemos citar o exemplo de Daniel, que mesmo longe da sua casa, longe da sua terra, não se contamina. Ele está disperso, ele está longe daqueles de quem ele ama. Ele está longe, mas ele não se contamina com os manjares do rei. Vemos Paulo, ele diz no final da sua vida ao seu amado e filho Timóteo que o seu corpo está sendo oferecido como libação, oferta final. Ele está dizendo: meu filho, eu entreguei a minha vida à igreja, eu ofertei a minha vida a Cristo. E hoje o meu corpo está sendo oferecido como libação. Ele diz que ele entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ele entende isso porque ele passou na pele dispersão, perseguição. Ele diz em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 23 ao 27. Irmãos, eu sei o que é ser perseguido, pois eu já fui perseguido. Eu sofri uma quarentena, menos um de açoites. Eu sofri naufrágios. Eu desci de um cesto ao proclamar a verdade de Deus. Eu sei o que é ser perseguido. Eu sei o que é estar distante dos meus irmãos em Cristo. Então, Tiago, ele diz: olha, meus amados irmãos, nós somos irmãos porque nós servimos e adoramos o verdadeiro Deus, que é Criador sobre todas as coisas. Entendam que a perseguição, a dispersão, a provação, ela tem como apenas um objetivo: é fazer que nós sejamos maduros, perfeitos e íntegros. Pois um dia Cristo voltará para buscar a sua igreja e não se encontrará com ele aquele que não tiver o coração purificado, um coração circuncidado. Então ele prossegue dizendo no verso 5 ao 8: irmãos, se alguém necessita de sabedoria, caso alguém necessite de sabedoria, peça a Deus, pois ele dá sabedoria a todo aquele que pede, e ele não lança no rosto. Mas há uma condição para isso: o pedir com fé. O pedir com fé. Ele diz então, ele tem como desejo dizer: amados, todo aquele que está disperso, todo aquele que está passando por lutas, provações, suplique a Deus, pois ele dá sabedoria para os momentos difíceis. E ele não repreende aquele que pede, aquele que reconhece que necessita de sabedoria. Mas a condição para a sabedoria ser dada por Deus é: eu desejo que todo aquele que pede tenha fé. Fé sincera diante de Deus, que proclama que Deus é Senhor sobre todas as coisas e que é o seu Deus. Ele expressa diante de Deus as suas dúvidas, as suas dores, os seus problemas, as suas provações. E Deus dará a ele sabedoria. Deus dará a ele força.
Mas todo aquele que duvida não recebe sabedoria. Ele não recebe força. Ele não recebe acalento para a sua alma. Sabe por quê? Porque este homem que duvida, ele é como a onda agitada. Ele é como uma onda agitada pelo vento. Ele é inconstante. Ele é um homem de ânimo dobre. Ele é um homem que em seu coração há dois senhores, há dois espíritos. O seu coração não é convertido. Ele é um homem que não é convertido. É por isso que ele duvida. Porque o homem que é servo de Deus, ele ora com fé, dizendo a Deus: Senhor, as dores pelas quais passo, elas carecem de sabedoria. Eu sei que Tu és o Deus soberano sobre todas as coisas, e eu clamo a Ti, pedindo: dá-me sabedoria. Mas o homem que não tem a Deus como seu Senhor, ele duvida. Ele duvida porque ele não teve um coração regenerado pela palavra da verdade. E é por isso que ele duvida. E sabe como é demonstrado essa dúvida em seu coração? Tiago propriamente explica. O seu coração, ele possui dois senhores, e o seu caminho é vacilante. O seu interior não é limpo. Ele não se ajoelha, ele não proclama, ele não fala a Deus aquilo que ele passa. Ele não proclama, ele não clama a Deus, pedindo a sabedoria que somente Ele dá. Mas ele é inconstante nos caminhos que ele tem. Ele não tem uma vida de oração. Ele não tem uma vida de reflexão a respeito daquilo que ele vive, de quem ele é. Ele não diz: Senhor, eu careço de sabedoria. Não, ele se desvia. Os seus caminhos são inconstantes. Ele não entende que a provação tem como objetivo fazer que ele seja perfeito e íntegro. Tiago então continua dizendo, no verso 9 ao verso 11: aos meus irmãos que estão dispersos, eu quero dizer a vocês que o irmão de condição humilde glorie-se na sua dignidade. Tiago com isto está querendo dizer: irmãos, eu sei que vocês perderam as suas posses. Eu sei que vocês padecem hoje necessidades. Eu sei que vocês estão longe das suas casas, dos seus entes queridos, e que vocês estão numa terra que não é a sua. Mas alegrem-se. Sabe por que vocês devem alegrar-se, meus irmãos? Tiago diz: porque vocês têm sangue real. Vocês fazem parte do povo da aliança. Vocês são membros da videira verdadeira, foram enxertados na videira. Vocês são co-herdeiros com Cristo. E é por isso que vocês devem alegrar-se. Pois saibam que hoje, no tempo presente, vocês podem estar passando necessidades, estar sem posses, inseguros a respeito do futuro, mas vocês têm a herança prometida aos santos. Saibam que mesmo dispersos, Cristo habita em vós, e que vocês fazem parte dos 144 mil, um número representativo de todo aquele que foi chamado por Deus. Então, no tempo presente, as incertezas nos cercam, as dores nos afligem, o choro
vem por causa da dor, mas no futuro, com a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teremos as nossas lágrimas enxugadas. Por isso, irmãos, alegrem-se, porque nós fazemos parte do povo da aliança. Nós temos parte com o Eterno, aquele que é Senhor sobre tudo. Mas, e o rico, aquele que põe a sua felicidade na sua riqueza, na sua insignificância, ele passará como a erva do campo. Pois esta pode trazer alegria presente, terrena, mas ela é insignificante e passageira. Ela dá felicidade momentânea. Conforme sabemos, pois conhecemos Salmo 73, Asaf diz: eu sei que os ímpios serão um dia julgados, mas eu sei que Deus me sustenta pela sua mão direita. E Ele impede que os meus pés escorreguem. Diante desta beleza, nós sabemos que Deus, Ele não está falando que devemos ser pobres, não, mas que tenhamos alegria naquele que é o Deus sobre todas as coisas e que nossa felicidade esteja nele. Então ele continua dizendo: bem-aventurado é o homem que suporta a perseverança, que suporta com perseverança a provação. Bem-aventurado é o homem, bem-aventurado é o santo, bem-aventurado é o membro do corpo de Cristo, que entende que o próprio Deus nos prova, pois ele só tem um objetivo com a provação, e o seu objetivo é fazer que sejamos maduros e íntegros, para um dia nos encontrarmos com Ele. Sabe por quê? Porque depois de termos sido aprovados, nós receberemos a coroa da vida. E essa é uma beleza que nós devemos nos atentar. Nós devemos nos atentar nessa condição lógica que Tiago nos diz. Nós somos membros do corpo de Cristo. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Nós somos parte, fazemos parte e somos parte do povo da aliança. Nós somos descendência. Nós somos nação eleita. Nós somos sacerdócio real. E é nisso que devemos nos encontrar, nos acalentar. Nós somos povo da aliança, fomos dispersos, mas o nosso Deus e Senhor, Ele é aquele que nos colocou na provação. E o objetivo que Ele tem é nos fazer perfeitos e íntegros, maduros, para que possamos um dia receber a coroa da vida. Mas somente aquele que o ama receberá a coroa da vida. E o sentido de amor dito por Tiago é: aquele que me ama não é aquele que diz da boca para fora, não é aquele que diz quando é tomado por um espírito cheio de emoção. Não. Aquele que me ama é que tem um sentimento de forte afeição. Ele me serve com fidelidade. Ele me respeita, ele respeita os meus mandamentos. Ele me adora. Ele presta culto. Ele também é bondoso com o seu próximo. Ele se deleita nas minhas promessas. Ele sabe que fui eu que o tirei do Egito e que o darei a terra prometida. Ele sabe que
Deus que nos livra da cova dos leões, da fornalha ardente. É Ele que nos salva no naufrágio. É Ele que nos dá todas as bênçãos. E que na provação Ele tem um desejo: nos fazer crentes maduros. Então Ele continua dizendo: irmãos, ao ser tentado, não digam, eu sou tentado por Deus. Aqui, então, ele está fazendo um jogo de palavras. Ele está fazendo um jogo de palavras. Ele faz um jogo de palavras no grego entre peirazo e peirasmos. Ou seja, ele está dizendo que a provação Deus nos coloca, mas na tentação não é Deus, é o nosso interior corrompido que deseja o pecado. Ninguém é tentado por Deus, mas nós somos provados por Deus. Nós somos provados para saber se a nossa fé ela é real em Deus. A nossa fé ela é provada para saber se verdadeiramente adoramos a Deus ou somente queremos as suas bênçãos, as suas promessas. Mas só terá a promessa aquele que é fiel. E diante disso, irmãos, ele está dizendo: irmãos, aquele que se desvia, aquele que é tentado, ele é tentado pelo mal. Ele é tentado pelo mal. Ele é tentado pelo aquilo que há de ruim em seu interior. Porque Deus não tenta ninguém. E a nossa tentação, ela surge com a cobiça. Com a cobiça do nosso interior. Ela surge com o desejo que há de mais interior em nós. E essa tentação surge de lá. Ela vem do nosso coração. Vem de um coração que não é convertido. De um coração que não é circuncidado. E esta tentação nos atrai e nos seduz. E uma vez consumado, ela gera a morte. E esta morte que Tiago diz é uma morte eterna, aonde nós teremos o segundo choro ou a segunda morte. É lá, é nessa morte que ele fala. Nós não somente teremos uma morte física, mas também uma morte espiritual. Então Tiago, ele contrasta, ele faz um paralelo, ele faz um contraste, que todo aquele que persevera, ele recebe a coroa da vida. Mas todo aquele que não suporta a provação e se desvia, ele sai, não porque Deus não é fiel, mas porque ele não foi fiel. O seu coração não foi convertido. O seu coração não foi circuncidado. O seu coração não foi transformado. E isso gera a morte. E a morte eterna. E então ele continua dizendo: irmãos, não vos enganem. Não vos enganem. Sabem por quê? Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícia das suas criaturas. Irmãos, então Tiago diz: olha, o pecado, ele surge do interior, do coração de vocês. E isso surge de um desejo insaciável do interior. Mas as provações, elas são permitidas pelo próprio Deus, pois ele tem um desejo de aperfeiçoar os seus eleitos.
Não errem o caminho. Não divaguem em pensamentos vãos. Não sejam enganados pelas astutas ciladas de Satanás. Não se enganem. Sabe por quê? Porque Deus, Ele dá força. Ele dá força a todo aquele que pede. Ele dá sabedoria a todo aquele que clama. Pois Ele dá. Ele dá coisas excelentes, perfeitas, distintas. E Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele dá ao seu povo tudo aquilo que eles precisam para as provações, para as dificuldades e para as dores. Então, Ele proclama, Ele diz, Ele deseja que nós entendamos que tudo de bom e perfeito vem do alto, que tudo de bom e perfeito vem dele. E Ele tem desejos para com sua igreja. Ele tem desejos. E o desejo que Ele tem é que sejamos perfeitos, que sejamos maduros, que sejamos íntegros, para um dia nos encontrarmos com Cristo. E que nós não nos enganemos quando as provações, quando as dores vierem, pois elas têm como um alvo fazer um povo santo quando Cristo voltar para se encontrar conosco. Todo aquele que carece de sabedoria, que precisa de forças, clame a Deus, pois Ele dá tudo aquilo que o seu povo precisa. Pois toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Deus e Senhor sobre todas as coisas. Em Deus não há variação e sombra de mudança. Olhem para os astros. Vocês veem que o sol nasce e o sol se põe. Mas em Deus não há variação. Não há variação e sombra de mudança. Não há inconstância. Ele promete e Ele cumpre. E então saibamos que Ele nos gerou segundo o seu querer, pela palavra da verdade. Ele nos criou. Ele nos regenerou. E Ele nos deu vida. Ele nos criou. Ele, pela palavra da verdade, pela mensagem da cruz, nos regenerou, nos dando vida, para apenas um objetivo: que nós fôssemos como o início dos sacrifícios, que fôssemos como ofertas afirmadas, pois fazemos parte do povo da aliança. O desejo então de Tiago, conforme vemos, é fazer um povo santo, fazer um povo pronto para se encontrar com Cristo. Este é o desejo de Tiago. Este é o desejo deste líder da igreja. Ele deseja que na dispersão, na separação dos cultos presenciais, nós possamos entender que, mesmo dispersos, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Se por algum acaso estivermos passando por dificuldades, por dores, sofrimento, que possamos entender que nós fazemos parte do povo da aliança, que um dia Cristo voltará para encontrar-se conosco, e Ele fez e Ele faz para si um povo santo, sem mácula, pois com Ele não haverá ninguém que não teve um coração convertido. Homens de ânimo dobre, inconstantes, que não perseveraram, não se encontrarão com Ele. Então,
diante disso, diante do exposto, eu quero convidar vocês a pensarmos agora na conclusão e aplicação prática. Tiago, ele quer então nos dizer: irmãos, nós estamos dispersos dos cultos presenciais, mas sejamos fortes, sejamos santos. Lembremos-nos que Deus nos dará a coroa da vida. Lembremos que fazemos parte do povo da aliança. Lembremos que Deus tem por objetivo fazer um povo maduro, sem ídolos em seus corações. Lembremos-nos que, se carecemos de sabedoria, peçamos a Deus, pois Ele dá a todo aquele que pede. Por fim, clamem a Deus, clamemos a Deus pelos tempos difíceis que temos passado, pois Deus derramará sabedoria sobre nós e abrirá os nossos olhos para o reino eterno, prometido, que já foi instaurado, mas que ainda esperamos a plenitude. Pois sabemos que um dia teremos um encontro com o Senhor nos ares, e toda lágrima será enxugada, aonde estaremos no reino eterno, que não haverá dor, tristeza, Covid-19, não haverá crise financeira, não haverá incerteza a respeito do futuro, do trabalho a ser feito, não haverá incerteza a respeito da faculdade, não haverá dispersão causada por perseguição, por regimes totalitários, não haverá perseguição por causa da nossa confissão de fé, não haverá sofrimento por pestes, por epidemias, pois teremos a plenitude, teremos corpos transformados. Diante disso, irmãos, entendamos que devemos ter alegria pelo passarmos pelas provações, pois, sabendo que a provação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Mas, caso alguém de nós necessita de sabedoria, peçamos a Deus, pois Ele dá liberalmente, e Ele não impropera, e Ele nos dá. Peçamos, porém, com fé, em nada duvidando. Em nada duvidando, pois aquele que duvida é impelido como a onda do mar, e este homem não alcança nada. E não nos enganemos, pois aquele que suporta, persevera, é bem-aventurado, pois depois de aprovado ele recebe a coroa da vida. Lembremos-nos que um dia a nossa carreira estará completa. Um dia nos encontraremos com o Senhor e Ele pedirá conta das nossas obras. E o que Ele encontrará em nós? Um povo perfeito? Um povo preparado para si? Ou um povo que tem medo dos gigantes filisteus que habitam na terra da promessa? Não. As dores do tempo presente, elas não se comparam com a glória que há de vir. As dores do tempo presente, as provações, elas têm por um objetivo: fazer de nós um povo santo. Diante disso, quero então concluir
o culto de hoje pedindo que os irmãos meditem nas palavras desta noite. Que tenhamos em mente que as dores, que as incertezas, um dia elas passarão. E um dia nos encontraremos com aquele que é Senhor sobre todas as coisas. E nos encontraremos com todos os santos de todas as eras, com todos os eleitos de Deus, com todos aqueles que foram purificados. Que possamos então meditar nestas palavras e clamarmos a Deus. Clamarmos pela nossa nação, clamarmos por todo o povo de Deus, para que possamos perseverar. E assim, quero convidar os irmãos a fecharem os seus olhos, para que possamos orar e finalizar o culto desta noite. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Criador dos céus e da terra, quero clamar a Ti, meu Pai, pela Tua igreja, que se encontra dispersa, que se encontra longe das suas atividades tradicionais, dos cultos dominicais, dos cultos de doutrina, das escolas bíblicas dominical. Quero pedir, Pai, pelos meus irmãos, que Tu desça sobre nós as Tuas bênçãos, que Tu desça sobre nós a sabedoria para passarmos pelas adversidades que nos encontramos, que possamos meditar nas Tuas palavras eternas, nas Tuas bênçãos prometidas, nas Tuas promessas, Senhor. Que possamos nos lembrar que um dia nos encontraremos contigo, que um dia nós o veremos face a face, que toda dor, que todo sofrimento, que toda tristeza passará e habitaremos em uma terra que mana leite e mel. Maravilhoso Deus e Pai, fortalece o joelho trôpego, fortalece aquele que tem estado em aflição, fortalece a Tua igreja que está dispersa, pois necessitamos da descida do Teu Santo Espírito sobre nós. Enche-nos com o Teu Santo Espírito, maravilhoso Deus e Pai. Esta é a oração que eu faço a Ti. Maravilhoso Deus e Pai, eu também peço, se há algum irmão enfermo, que o Senhor possa sarar as suas enfermidades, pois sabemos que Tu és o médico dos médicos. Confiamos nas Tuas promessas, confiamos que Tu levou sobre si as nossas dores, e assim clamamos a Ti, Pai. Sara as nossas enfermidades, sara as nossas dores, traz alegria aos nossos corações que se encontram dispersos. É o que eu Te peço no Teu santo, poderoso, grandioso e santíssimo nome. Amém e amém. Assim, irmãos, terminamos a live de hoje e agradeço a atenção de todos. Amém.